Uma faxineira ganhou na loteria e enganou o seu marido para não dividir o prêmio milionário. No dia ao assinar o divórcio, ela descobre que o prêmio estava... Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O sol ainda não havia nascido quando Maria José, ou simplesmente Zezé como todos a conheciam, já estava de pé naquela manhã de segunda-feira em seu apartamento modesto no Meier. O cheiro do café fresquinho se espalhava pelo pequeno ambiente enquanto ela preparava o café da manhã para Roberto, seu marido há 15 anos que ainda dormia no quarto ao lado. Aos 37 anos, Zezé mantinha uma rotina rigorosa como diarista, atendendo algumas das casas mais luxuosas da zona sul do Rio. Suas mãos já estavam marcadas pelo tempo e produtos de limpeza, mas seus olhos castanhos ainda guardavam aquele brilho sonhador de quem não desistiu de buscar uma vida melhor. Roberto, eletricista respeitado na região com seus 45 anos, era conhecido por sua honestidade e trabalho impecável. Todo dia saía com sua caixa de ferramentas rumo a algum serviço, fosse em Copacabana, na Tijuca ou em qualquer outro bairro que precisasse de seus préstimos. O casal tinha uma vida simples, mas digna, morando em um apartamento pequeno de um prédio antigo, daqueles típicos do Meier, com suas sacadas de ferro trabalhado e vizinhos que conheciam a vida uns dos outros. Naquela manhã em particular, enquanto arrumava a mesa do café, Zezé observava pela janela o movimento da Rua Dias da Cruz começando a ganhar vida. As primeiras padarias abrindo, o cheiro de pão fresco se misturando ao aroma do seu café, e os primeiros trabalhadores apressados rumo à estação de trem do Meier. Era uma cena que se repetia todos os dias, mas que nunca perdia sua poesia particular. Bom dia, amor. Roberto apareceu na cozinha já uniformizado, com sua característica camisa azul com o nome da empresa bordado no bolso. Fiz aquele café forte do jeito que você gosta, respondeu Zezé, servindo uma xícara fumegante para o marido. Era um ritual diário que os dois cultivavam com carinho, aqueles poucos minutos de conversa antes de cada um partir para seu trabalho. Entre um gole e outro de café, Roberto tirou do bolso um papel dobrado. Era mais um bilhete da loteria que ele havia comprado no dia anterior. Quem sabe hoje é nosso dia de sorte, né? Sorriu, mostrando o bilhete para Zezé. Era um hábito antigo do casal. Toda semana Roberto fazia uma fezinha, sempre com os mesmos números, uma combinação que misturava datas importantes para os dois. Guarda bem esse bilhete, disse ele, colocando o papel sobre a geladeira, preso por um ímã de recordação de Aparecida do Norte, de quando fizeram aquela promessa juntos há alguns anos. Vai que dessa vez a gente acerta na milhar, brincou, usando aquela expressão antiga que tinha aprendido com seu pai. Zezé apenas sorriu, já acostumada com aquele ritual semanal. Enquanto observava o marido guardando o bilhete, seus olhos passearam pelo pequeno apartamento. As paredes que precisavam de uma nova pintura, os móveis simples, mas bem cuidados, as cortinas que ela mesma havia costurado. Não era muito, mas era o lar que tinham construído juntos ao longo dos anos. Na televisão ligada em volume baixo, o noticiário local mostrava imagens do último sorteio da loteria, com números girando na tela e apresentadores sorridentes falando sobre sonhos realizados. Zezé mal prestava atenção, ocupada em preparar as marmitas para o almoço, a sua com uma salada caprichada, a de Roberto com aquele feijão bem temperado que ele tanto gostava. Dona Jurema, a vizinha do 302, já podia ser ouvida no corredor, iniciando sua rotina diária de conversas com quem encontrasse pela frente. Era uma senhora viúva que conhecia todos os moradores do prédio e suas histórias, sempre pronta para uma prosa ou para ajudar quem precisasse. Logo sua voz alegre ecoava pela porta. Bom dia, meus queridos. Já estão de pé? Ao lado do prédio, no apartamento térreo com uma pequena varanda, morava Júlia, uma jovem de 25 anos que havia trancado o curso de Direito na UERJ devido a dificuldades financeiras. Ela dava aulas particulares para complementar a renda e sonhava em poder voltar à faculdade um dia. Júlia tinha uma relação especial com Zezé e Roberto, que sempre a trataram como uma filha desde que ela se mudara para o prédio 3 anos atrás. Amanhã seguia seu curso natural,
com cada personagem daquela pequena comunidade vertical seguindo seus caminhos. Roberto terminou seu café, deu um beijo carinhoso em Zezé e partiu para mais um dia de trabalho, sua caixa de ferramentas em uma mão e a marmita na outra. Zezé ficou mais alguns minutos arrumando a cozinha antes de também se preparar para sair. Enquanto fechava a porta do apartamento, seus olhos pousaram mais uma vez naquele bilhete da loteria preso na geladeira. Por um momento, permitiu-se sonhar com uma vida diferente, com mais conforto e menos preocupações. Mas logo balançou a cabeça, voltando à realidade. Tinha casas para limpar e contas para pagar. Os sonhos teriam que esperar mais um pouco. O que Zezé não sabia era que aquele dia aparentemente comum marcaria o início de uma grande transformação em sua vida. O destino, com sua ironia característica, estava prestes a colocar à prova não apenas seus sonhos, mas também seus valores mais profundos em uma história que mexeria com as estruturas daquela pequena comunidade do Meyer. Na quarta-feira à noite, depois de um dia particularmente exaustivo limpando um apartamento em Ipanema, Zezé se jogou no sofá da sala com um copo de água gelada nas mãos. Roberto ainda não havia chegado do trabalho. Um serviço complicado em uma obra na Barra da Tijuca o estava mantendo ocupado até mais tarde nos últimos dias. O televisor antigo estava ligado no jornal local, com as notícias do dia servindo como pano de fundo para seus pensamentos cansados. Foi quando a apresentadora, com seu sorriso ensaiado, começou a anunciar os números do último sorteio da loteria. Zezé, que normalmente não prestava muita atenção a essa parte do noticiário, sentiu algo diferente desta vez. Seus olhos se arregalaram quando o primeiro número coincidiu com aquele do bilhete preso na geladeira. O segundo número também bateu. E o terceiro. Com as mãos trêmulas, ela se levantou e pegou o bilhete, comparando número por número. Seu coração batia cada vez mais forte a cada coincidência, até que a realidade a atingiu como um raio. Eles haviam acertado todos os números. O prêmio era astronômico. Milhões de reais que mudariam completamente a vida de qualquer pessoa. Zezé sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se sentar novamente. Sua mente começou a girar com possibilidades. Uma casa nova, roupas de marca, viagens, uma vida sem preocupações com dinheiro. Todos aqueles sonhos que pareciam tão distantes, de repente, estavam ao alcance de suas mãos. Foi nesse momento que um pensamento insidioso começou a se formar em sua mente. O bilhete estava em suas mãos. Roberto nem saberia que tinham ganhado. Por que dividir? Por que não ficar com todo o prêmio para si? Anos de trabalho duro, de limpar a sujeira dos outros, de economizar cada centavo, começaram a pesar em seus pensamentos. Do lado de fora do apartamento, a vida seguia seu curso normal. Júlia voltava de mais uma aula particular, sua pasta cheia de trabalhos para corrigir. Dona Jurema regava suas plantas na janela, observando o movimento da rua. O cheiro de café da padaria da esquina subia até as janelas dos apartamentos, misturando-se com o aroma de temperos que vinha de alguma cozinha do prédio. Zezé guardou o bilhete em sua bolsa, com as mãos ainda tremendo. Sua mente trabalhava freneticamente, elaborando um plano. Precisaria agir rápido antes que Roberto descobrisse. Começou a fazer uma lista mental. Primeiro, precisaria de um advogado para entrar com o pedido de divórcio. Depois teria que encontrar um lugar para guardar o bilhete em segurança. O som da chave na fechadura a fez dar um pulo. Roberto estava chegando. Rapidamente, ela tentou se recompor, forçando um sorriso enquanto guardava a bolsa no armário do quarto. "Oi, amor. Dia difícil hoje?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. Roberto entrou cansado, mas com seu habitual sorriso no rosto. "Nem me fale. Aquela obra na Barra está mais complicada que o esperado. Mas pelo menos o pagamento vai ser bom", disse ele, deixando sua caixa de ferramentas no canto da sala. "E você, como foi seu dia?" "Normal", respondeu Zezé, evitando olhar diretamente para o marido. "Vou esquentar a janta para você." Na cozinha, enquanto mexia nas panelas, ela observava Roberto pela beirada dos olhos. Ele estava sentado no sofá, tirando as botas do trabalho, completamente alheio à tempestade que se formava na mente de sua esposa. Na varanda do apartamento térreo, Júlia organizava suas anotações para as aulas do dia seguinte.
ocasionalmente olhando para cima, para as janelas iluminadas dos outros apartamentos. Cada uma delas guardava suas próprias histórias, seus próprios segredos. Mas naquela noite, ela não podia imaginar o drama que começava a se desenrolar alguns andares acima. Enquanto servia o jantar, Zezé já havia tomado sua decisão. Anos de frustração e sonhos adiados pesaram mais na balança que 15 anos de casamento. O bilhete premiado seria seu passaporte para uma nova vida, uma vida que sempre sonhou, mas nunca achou que realizaria. A questão agora era como executar seu plano sem levantar suspeitas. O jantar transcorreu em um silêncio incomum, quebrado apenas pelo som dos talheres e pelo barulho distante do trânsito da rua Dias da Cruz. Roberto, cansado demais para notar a inquietação da esposa, falava sobre seus planos para o fim de semana, sobre visitar a mãe dele em Madureira, sobre consertar aquela torneira da cozinha que estava pingando. Cada palavra dele era como uma pequena agulhada na consciência de Zezé, mas ela já havia se decidido. Amanhã mesmo começaria a colocar seu plano em ação. A vida tinha lhe dado uma oportunidade única e ela não a deixaria escapar. Mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que havia construído até ali. A noite caiu sobre o Meyer, envolvendo o bairro em seu manto escuro. As luzes das janelas foram se apagando uma a uma, mas dentro do apartamento de Zezé e Roberto, uma luz permanecia acesa. A do quarto onde ela fingia dormir, enquanto sua mente fervilhava com planos e possibilidades. O bilhete premiado, guardado em sua bolsa, parecia pulsar como um segredo prestes a explodir. Na manhã seguinte, Zezé acordou antes do despertador tocar. Havia dormido pouco, sua mente ainda agitada com os planos que começaria a colocar em prática. Enquanto Roberto continuava dormindo, ela pegou sua bolsa e saiu silenciosamente do apartamento, descendo as escadas do prédio antes mesmo do sol nascer completamente. O centro do Rio ainda estava acordando quando ela chegou à Avenida Rio Branco. Tinha cancelado todas as faxinas do dia, inventando uma desculpa sobre um problema de saúde na família. Seu primeiro destino era um escritório de advocacia indicado por uma de suas patroas em Copacabana, onde trabalhava há anos. O escritório ficava em um desses prédios comerciais antigos, com elevadores barulhentos e decoração que parava nos anos 80. A secretária, uma jovem com ares de eficiência, a conduziu até uma sala onde Dr. Maurício, um advogado de meia-idade com cabelos grisalhos estrategicamente penteados, a aguardava. "Então, senhora Maria José, em que posso ajudá-la?" perguntou ele, ajeitando os óculos de armação dourada. Zezé respirou fundo antes de responder. "Quero me divorciar do meu marido e preciso que seja o mais rápido possível." Enquanto explicava sua situação, omitindo cuidadosamente a parte do bilhete premiado, Zezé sentia seu coração acelerar. "Doutor." Maurício fazia anotações em uma pasta, ocasionalmente levantando os olhos para fazer perguntas sobre bens, tempo de casamento e outros detalhes legais. "A senhora tem certeza que quer fazer isso sem divisão de bens? Mesmo morando tanto tempo juntos?" questionou o advogado com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação profissional. "Absoluta", respondeu Zezé, sua voz mais firme do que seu coração. No Meyer, Roberto seguia sua rotina normal, sem imaginar que sua vida estava prestes a desmoronar. Naquela manhã, tinha um serviço marcado em um condomínio no Grajaú. Antes de sair, notou a ausência do bilhete da loteria na geladeira, mas não deu maior importância. Zezé costumava organizar as coisas da casa quando ele não estava. Júlia estava sentada em sua varanda, preparando o material para suas aulas particulares, quando viu Zezé retornando. Havia algo diferente no jeito dela andar, uma pressa incomum, um olhar que evitava contato. "Bom dia, dona Zezé", cumprimentou, mas recebeu apenas um aceno apressado em resposta. Dentro do apartamento, Zezé começou a colocar em prática a segunda parte de seu plano. Abriu os armários e começou a separar as roupas de Roberto, colocando tudo em sacos de lixo grandes. Suas mãos tremiam enquanto esvaziava as gavetas, mas sua determinação não vacilou. Dona Jurema, que passava pelo corredor, ouviu barulhos estranhos vindos do apartamento. "Zezé, está tudo bem aí?" perguntou, batendo levemente na porta.
Está sim, dona Jurema, só fazendo uma limpeza, respondeu Zezé, tentando soar o mais natural possível. As horas passaram como minutos enquanto ela executava seu plano. Quando terminou, o quarto estava irreconhecível. Tudo que pertencia a Roberto estava empacotado, pronto para ser descartado. Ela olhou para o relógio. Estava quase na hora dele voltar do trabalho. No fim da tarde, o céu do rio começava a ganhar tons alaranjados quando Roberto subiu as escadas do prédio, cansado após um dia de trabalho pesado. Ao chegar ao seu andar, encontrou seus pertences empilhados no corredor, junto com um envelope. Dentro do envelope havia uma notificação judicial e um bilhete escrito às pressas. Não quero mais viver com você. Não tente voltar para casa. Já dei entrada no divórcio. A caligrafia de Zezé, normalmente tão caprichada, estava tremida, como se cada palavra tivesse custado um esforço enorme. O barulho das portas do elevador se abrindo revelou alguns vizinhos voltando do trabalho. Seus olhares curiosos e constrangidos alternavam entre Roberto e a pilha de pertences no corredor. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som distante do tráfego da rua Dias da Cruz. Júlia, que voltava de suas aulas particulares, encontrou a cena ao subir as escadas. Viu Roberto parado com um envelope em uma mão e sua caixa de ferramentas na outra, parecendo completamente perdido. Sem pensar duas vezes, aproximou-se dele. Seu Roberto, quer ajuda para carregar essas coisas? O senhor pode ficar no meu apartamento até resolver essa situação, ofereceu ela, sua voz gentil cortando o silêncio constrangedor do corredor. Dentro do apartamento, Zezé observava pela olho mágico, seu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Segurava o bilhete premiado em uma mão, enquanto a outra cobria sua boca, impedindo que qualquer som escapasse. O sol se punha no horizonte carioca, pintando o céu de vermelho, como se a própria natureza refletisse o drama que se desenrolava naquele pequeno prédio do Meyer. A noite chegava, trazendo consigo a promessa de que nada mais seria como antes naquela pequena comunidade. O apartamento térreo de Júlia, com suas paredes repletas de post-its coloridos e livros de direito empilhados em todo canto, tornou-se o refúgio temporário de Roberto. O pequeno sofá-cama da sala, normalmente reservado para suas sessões de estudo noturnas, agora serviria de cama para o vizinho desamparado. Não quero incomodar, Júlia, disse Roberto pela terceira vez, enquanto ela o ajudava a organizar suas coisas. Que incômodo que nada, seu Roberto. O senhor e dona Zezé sempre foram como família para mim desde que me mudei para cá, respondeu ela, tentando manter um tom leve apesar da situação. Na pequena cozinha americana, Júlia preparava um café forte enquanto Roberto sentava-se à mesa, ainda segurando o envelope com a notificação judicial. Seus olhos percorriam as palavras repetidamente, como se buscasse nelas algum sentido oculto que explicasse a atitude repentina da esposa. 15 anos, murmurou ele, mais para si mesmo que para Júlia. 15 anos de casamento e ela faz isso assim, sem nenhuma explicação. Sua voz carregava mais confusão que raiva, como se ainda não conseguisse processar completamente o que estava acontecendo. Do lado de fora, a noite já havia caído sobre o Meyer. O som familiar dos trens passando pela estação próxima misturava-se com o burburinho do comércio, fechando suas portas. Na rua, as luzes dos postes começavam a se acender, criando sombras alongadas no pequeno jardim da varanda de Júlia. Dona Jurema, preocupada com toda a situação, desceu até o apartamento de Júlia, trazendo uma torta de frango ainda quente. Acabei de fazer, trouxe um pedaço para vocês, disse ela, seus olhos revelando a preocupação maternal que sentia por todos no prédio. Enquanto compartilhavam a torta, Júlia observava Roberto com atenção. Algo naquela história não fazia sentido. Em seus 3 anos morando ali, nunca tinha percebido nenhum sinal de problemas entre o casal. Pelo contrário, sempre os viu como um exemplo de parceria e companheirismo. Seu Roberto, começou ela hesitante, o senhor notou alguma mudança no comportamento da dona Zezé nos últimos dias? Roberto balançou a cabeça negativamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Nada. Estava tudo normal. Até o café da manhã de hoje foi como sempre. Foi então que ele se lembrou de algo. O bilhete da loteria, exclamou subitamente.
Tinha um bilhete pregado na geladeira, sumiu hoje de manhã. Mas não deve ter dado nada como sempre, completou com um suspiro cansado. Júlia sentiu algo despertar em sua mente. Seus anos de estudo de direito, mesmo incompletos, haviam lhe ensinado a conectar pontos aparentemente desconexos. O senhor lembra os números? Perguntou tentando soar casual enquanto pegava seu notebook. Roberto recitou os números de memória. Eram sempre os mesmos, uma combinação de datas especiais do casal. Júlia abriu o site de resultados da loteria, seu coração acelerando enquanto digitava os números. Seus olhos se arregalaram ao ver o resultado. Seu Roberto, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos por batidas na porta. Era um oficial de justiça trazendo mais documentos relacionados ao processo de divórcio. Enquanto Roberto assinava o recebimento dos documentos, Júlia observava a cena com um novo entendimento se formando em sua mente. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando um quadro que ela mal podia acreditar. No apartamento de cima, Zezé andava de um lado para outro, incapaz de se acalmar. O bilhete premiado, agora guardado em uma pequena caixa de joias no fundo do guarda-roupa, parecia pulsar como um segredo vivo. Ela tinha conseguido dar o primeiro passo de seu plano, mas o preço estava sendo mais alto do que imaginava. A noite avançava no Rio de Janeiro, e enquanto a cidade continuava sua dança noturna de luzes e sons, diferentes dramas se desenrolavam naquele pequeno prédio do Meyer. No térreo, uma jovem estudante de direito começava a elaborar um plano para ajudar seu vizinho. Alguns andares acima, uma mulher lutava com sua consciência. E entre eles, um homem tentava entender onde tinha perdido o amor de sua vida. O vento que soprava do mar trazia consigo o cheiro característico das noites cariocas, misturando o aroma de maresia com o das flores do pequeno jardim da varanda. Era uma noite como tantas outras no Meyer, mas para aqueles personagens nada mais seria como antes. O sol mal havia nascido quando Júlia já estava debruçada sobre seus antigos cadernos de direito civil da UERJ, espalhados pela pequena mesa de centro de seu apartamento. Roberto tinha saído cedo para trabalhar, insistindo em manter sua rotina, apesar dos acontecimentos recentes. Com uma xícara de café forte ao lado e os cabelos presos em um coque desarrumado, ela folheava páginas e mais páginas sobre direito familiar e divisão de bens. Suas anotações da época da faculdade, sempre meticulosas, agora pareciam mais valiosas do que nunca. Comunhão parcial de bens, murmurava para si mesma enquanto fazia novas anotações em seu caderno. Bens adquiridos na constância do casamento. Seus olhos brilharam quando encontrou exatamente o que procurava. Um trecho específico sobre a divisão de prêmios de loteria durante o casamento. Do lado de fora, o Meyer já pulsava com sua energia característica. Vendedores organizavam suas bancas no calçadão. O cheiro de pão fresco da padaria da esquina se espalhava pela rua, e os primeiros clientes começavam a chegar à academia em frente ao prédio. Dona Jurema, sempre atenta a tudo o que acontecia no prédio, desceu até o apartamento de Júlia, trazendo um bolo de fubá ainda quente. "Menina, você já está estudando a essa hora?" perguntou, colocando o bolo sobre a mesa. Seus olhos experientes notaram imediatamente os livros de direito espalhados. "Dona Jurema", Júlia começou hesitante, "a senhora reparou em alguma coisa diferente na Dona Zezé nos últimos dias, antes dessa história toda acontecer?" A senhora sentou-se, ajeitando seu vestido florido, pensativa. "Agora que você falou, na quarta-feira à noite eu estava regando minhas plantas na janela quando vi ela voltando para casa. Parecia agitada, diferente do normal. E depois ficou um tempão assistindo o jornal. Ela que nunca foi muito de TV." Júlia anotou mentalmente a informação. Quarta-feira, o dia do sorteio da loteria. As peças continuavam se encaixando em sua mente. E o seu Roberto sempre fazia as apostas com o próprio dinheiro, né? Ah, sim. Todo pagamento ele separava um dinheirinho para isso. Dizia que era o sonho dele dar uma vida melhor para Zezé, respondeu Dona Jurema, seus olhos marejando levemente com a lembrança. Na lanchonete próxima ao prédio, durante seu intervalo do almoço, Júlia encontrou seu Manuel,
o dono do estabelecimento que conhecia todos no bairro. Claro que lembro, exclamou ele quando ela perguntou sobre as apostas de Roberto. Toda quinta-feira, religiosamente, ele vinha aqui, tomava um cafezinho e fazia a fezinha dele. Sempre os mesmos números. Com cada nova informação, Júlia sentia mais certeza de sua teoria. Voltou para casa determinada, cancelando suas aulas particulares do dia para se concentrar no caso. Em sua mesa, começou a organizar um dossiê com todas as evidências que estava coletando. No início da noite, quando Roberto voltou do trabalho, encontrou Júlia com um brilho diferente no olhar. Seu Roberto, preciso conversar com o senhor sobre uma coisa importante, disse ela, indicando a cadeira à sua frente. Com cuidado e sensibilidade, Júlia começou a expor suas descobertas. Mostrou os resultados da loteria, as leis sobre divisão de bens e todas as evidências que havia coletado durante o dia. Roberto ouvia tudo em silêncio, seu rosto passando por diferentes expressões à medida que compreendia a situação. Então foi por isso, murmurou ele quando Júlia terminou de falar. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho com eletricidade, tremiam levemente sobre a mesa. Não havia raiva em sua voz, apenas uma profunda tristeza. O senhor tem direito à metade desse prêmio, explicou Júlia, sua voz firme. O bilhete foi comprado com seu dinheiro durante o casamento. Pela lei, é um bem comum do casal. No apartamento acima, Zezé estava sentada em sua cama, sozinha, olhando para a caixa onde guardava o bilhete premiado. O silêncio do apartamento, antes acolhedor, agora parecia sufocante. As paredes vazias, sem as fotos que tinha tirado, pareciam acusá-la silenciosamente. De volta ao apartamento de Júlia, um plano começava a ser traçado. Amanhã mesmo vou procurar meu antigo professor de direito de família, disse ela, determinada. Ele é um dos melhores advogados do Rio nessa área. A noite caía sobre o Meyer, e enquanto as luzes das casas e estabelecimentos se acendiam uma a uma, diferentes emoções atravessavam as paredes daquele prédio. No térreo, esperança e determinação. Alguns andares acima, solidão e culpa. E no meio disso tudo, uma história de ambição e traição que estava longe de terminar. A manhã de sexta-feira amanheceu com aquele calor característico do Rio de Janeiro, o tipo de calor que faz o asfalto parecer derreter. Zezé acordou sobressaltada após mais uma noite mal dormida. O apartamento, antes tão familiar, agora parecia estranho e hostil. Enquanto preparava seu café da manhã, sozinha pela primeira vez em 15 anos, o silêncio era ensurdecedor. Não havia o barulho das botas de Roberto pela casa, nem o som da sua voz rouca, cantarolando algum samba antigo enquanto se arrumava para trabalhar. Do outro lado da cidade, na Tijuca, Júlia e Roberto subiam as escadas de um prédio comercial tradicional. O escritório do Dr. Paulo Henrique, professor aposentado da UERJ e respeitado advogado especialista em direito de família, ocupava todo o 10º andar. Júlia, quanto tempo! Exclamou o advogado, um senhor elegante com cabelos completamente brancos, ao ver sua ex-aluna. Seu sorriso acolhedor logo deu lugar a uma expressão séria quando ela começou a explicar o caso. Durante a reunião, Roberto permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, apenas assentindo, enquanto Júlia apresentava todas as evidências que havia coletado. Dr. Paulo ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais em seu bloco de notas. É um caso sólido, concluiu ele após examinar toda a documentação. O bilhete foi comprado na constância do casamento, com recursos do trabalho do Sr. Roberto. Pela lei, o prêmio deve ser dividido igualmente entre os cônjuges. De volta ao Meyer, Zezé decidiu sair para resolver as questões do prêmio. Vestiu sua melhor roupa, um vestido azul que guardava para ocasiões especiais, e pegou um táxi até o centro. No caminho, observava a cidade pela janela, imaginando como sua vida mudaria quando finalmente tivesse acesso ao dinheiro. Mas ao chegar à Caixa Econômica Federal, na Avenida Rio Branco, uma surpresa a aguardava. Assim que apresentou o bilhete premiado, foi informada que havia uma ordem judicial impedindo o pagamento do prêmio até que a questão da propriedade fosse resolvida. Como assim? Perguntou ela, sua voz tremendo. Mas o bilhete está comigo.
O funcionário, acostumado com situações tensas, apenas repetiu a informação, mostrando a notificação em seu sistema. Zezé saiu do banco sentindo o chão sumir sob seus pés. O calor do centro do rio parecia ainda mais sufocante enquanto ela caminhava sem direção, tentando processar o que havia acontecido. Seu plano perfeito começava a desmoronar. De volta ao escritório na Tijuca, Dr. Paulo Henrique explicava os próximos passos. "Vamos entrar com uma ação declaratória de direitos sobre o prêmio", disse ele, sua voz transmitindo confiança. "E também vamos contestar o divórcio nos termos que ela propôs." Júlia observava tudo com atenção, aproveitando cada momento para aprender. Era como estar de volta à faculdade, mas agora com um caso real e importante em suas mãos. Seu antigo professor ocasionalmente lhe fazia perguntas sobre aspectos jurídicos do caso, como se estivesse de volta à sala de aula. No final da tarde, quando voltaram ao Meyer, encontraram o bairro agitado com a notícia que começava a se espalhar. Dona Jurema, sempre bem informada, já sabia de tudo e não demorou a compartilhar sua opinião. Imagine só, fazer uma coisa dessas depois de tantos anos de casamento. No pequeno apartamento térreo, Júlia preparava um café enquanto Roberto olhava pela janela, perdido em pensamentos. "Sabe, Júlia", disse ele finalmente, "não é nem pelo dinheiro. É pela traição por ter jogado fora 15 anos de vida juntos assim, sem nem conversar." A noite chegou trazendo uma garoa fina, daquelas que fazem o Rio de Janeiro parecer ainda mais melancólico. No seu apartamento, Zezé andava de um lado para outro, tentando contato com seu advogado, que não atendia suas ligações. A solidão do apartamento parecia sufocá-la cada vez mais. Na varanda de Júlia, protegidos da chuva, ela e Roberto conversavam sobre o futuro. "Quando isso tudo acabar", disse ele, "quero que você use sua parte dos honorários advocatícios para voltar à faculdade." Júlia tentou protestar, mas ele continuou. "Você está me ajudando mais do que imagina. É o mínimo que posso fazer." A chuva aumentava lá fora, e com ela crescia também a certeza de que aquela história ainda teria muitos capítulos pela frente. No prédio do Meyer, 3 vidas que sempre estiveram entrelaçadas, agora se viam no meio de uma batalha que ninguém havia previsto, cada um lutando à sua maneira, com as consequências de escolhas que não poderiam ser desfeitas. Uma semana se passou desde que a notícia do bilhete premiado se espalhou pelo Meyer. A rotina do bairro continuava a mesma. As senhoras fazendo feira na rua Dias da Cruz, o movimento intenso na estação de trem, os bares servindo chopp gelado nas calçadas. Mas dentro do pequeno prédio onde nossa história se desenrolava, nada mais era como antes. Zezé estava sentada no escritório do Dr. Maurício, seu advogado, ouvindo com crescente desespero as explicações sobre sua situação legal. O ambiente luxuoso do escritório em Copacabana, que antes a havia impressionado, agora parecia sufocante. "Senhora Maria José", dizia ele, ajeitando os óculos dourados, "a situação é mais complexa do que imaginávamos. Seu marido tem direitos legais sobre o prêmio, e as evidências que eles apresentaram são bastante sólidas. A pasta aberta sobre a mesa mostrava reportagens de jornais locais que já começavam a noticiar o caso. "Diarista esconde prêmio milionário do marido", dizia uma das manchetes. Zezé sentiu seu rosto queimar de vergonha ao ver sua história exposta daquela maneira. Enquanto isso, no Fórum do Rio de Janeiro, Júlia acompanhava Dr. Paulo Henrique em mais uma audiência. Seu antigo professor havia se tornado seu mentor nesse caso, transformando cada etapa do processo em uma aula prática de direito. "Observe como a lei protege o patrimônio comum do casal", explicava ele enquanto caminhavam pelos corredores do tribunal. "Não importa quem estava com o bilhete em mãos, o que conta é a origem do dinheiro usado na aposta." Roberto mantinha sua rotina de trabalho, mas algo havia mudado em sua postura. Os vizinhos notavam que seu sorriso habitual tinha dado lugar a uma expressão mais séria, mais determinada. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho com eletricidade, agora carregavam também o peso de uma batalha que nunca imaginou ter que lutar. No final daquela tarde, quando voltava de mais um dia de serviço, encontrou Dona Jurema no corredor do prédio. A senhora, que sempre fora uma segunda mãe para todos ali,
O abraçou sem dizer nada. Às vezes, o silêncio diz mais que 1000 palavras. Sabe, meu filho, disse ela finalmente, dinheiro nenhum no mundo vale a paz de espírito que a gente perde quando age errado. Roberto apenas assentiu, pensando em como 15 anos de casamento podiam ser abalados por um pedaço de papel premiado. Em seu apartamento, Zezé começava a sentir o peso da solidão. As paredes vazias, sem as fotos que tinha tirado, pareciam gritar acusações silenciosas. O bilhete premiado, ainda guardado na caixa de joias, parecia mais uma maldição do que uma bênção. Tentou ligar para suas patroas em Copacabana e Ipanema, mas muitas já haviam dispensado seus serviços após saberem da história pelos jornais. A faxineira honesta e trabalhadora que todos conheciam tinha dado lugar a uma pessoa que eles não reconheciam mais. Na pequena varanda do apartamento térreo, Júlia organizava suas anotações do caso enquanto observava o movimento da rua. Seus post-its coloridos agora formavam um mapa complexo de leis, jurisprudências e estratégias processuais. Sabe o que mais me impressiona? Comentou ela com Roberto, que estava sentado ao seu lado tomando café. Como as pessoas podem mudar tanto quando o dinheiro entra na história? Roberto ficou em silêncio por um momento, observando as luzes do Meyer que começavam a se acender com a chegada da noite. O dinheiro não muda as pessoas, Júlia, respondeu ele finalmente. Só revela quem elas realmente são. Do outro lado da rua, na padaria que sempre frequentavam, o dono colocou um cartaz de apoio ao seu Roberto na vitrine. O bairro, com sua característica solidariedade carioca, começava a tomar partido naquela história que se tornava cada vez mais pública. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro, e com ela veio aquela brisa característica que desce do alto da Boa Vista. No prédio do Meyer, 3 vidas continuavam seu curso, cada uma carregando o peso de suas escolhas. Zezé, em seu apartamento silencioso, começava a perceber que o preço da ambição poderia ser mais alto do que imaginava. No terraço do prédio, onde os moradores ocasionalmente se reuniam para ver o pôr do sol, Dona Jurema cuidava de suas plantas, cantarolando baixinho uma antiga música que falava sobre arrependimento e redenção. No ar, pairava a sensação de que aquela história ainda estava longe de terminar. O mês de agosto chegou ao Rio, trazendo aquele vento forte característico que fazia as roupas dançarem nos varais dos prédios do Meyer. Na sala de audiências do fórum, o ventilador de teto girava preguiçosamente, enquanto o juiz analisava os documentos do caso que havia se tornado o assunto mais comentado do bairro. Zezé estava sentada de um lado da sala, evitando olhar para Roberto, que estava do outro lado com Júlia e Dr. Paulo Henrique. O tic-tac do relógio na parede parecia ecoar o nervosismo que preenchia o ambiente. Após a análise das evidências apresentadas, começou o juiz, sua voz grave reverberando pela sala. Fica claro que o bilhete premiado foi adquirido com recursos provenientes do trabalho do requerente durante a constância do casamento. Doutor Maurício, o advogado de Zezé, remexia-se desconfortavelmente em sua cadeira. As evidências eram irrefutáveis, recibos das apostas, testemunhos dos comerciantes do bairro, até mesmo as câmeras da lotérica que mostravam Roberto fazendo suas apostas semanais. Do lado de fora do fórum, a imprensa local aguardava. A história havia capturado a imaginação do público. Era como uma novela da vida real, com direito à traição, dinheiro e redenção, tudo ambientado nas ruas familiares do subúrbio carioca. De volta ao Meyer, no final daquela tarde, Júlia encontrou uma surpresa em sua caixa de correio. Uma carta da UERJ, respondendo seu pedido de reintegração ao curso de Direito. Suas mãos tremiam enquanto abria o envelope. "Fui readmitida", exclamou ela para Roberto, que chegava do trabalho. Seu sorriso iluminava todo o apartamento térreo. "E sabe de uma coisa? Foi esse caso que me deu certeza de que preciso voltar a estudar direito." No apartamento de cima, Zezé olhava pela janela, observando a movimentação da rua. O prêmio que ela pensou que mudaria sua vida para sempre estava agora congelado por ordem judicial. Suas economias começavam a minguar, e as portas que antes se abriam para seu trabalho agora se fechavam uma a uma. Dona Jurema, subindo as escadas com suas compras da feira,
Parou no patamar entre os andares. Através da porta entreaberta, viu Zezé sentada sozinha em sua sala e, por um momento, sentiu pena. A solidão, pensou ela, às vezes é o preço que pagamos por nossas escolhas. No bar da esquina, onde Roberto ocasionalmente parava para tomar uma cerveja depois do trabalho, o dono, seu Jorge, comentava com os clientes: "Conheci os dois desde que se mudaram para o bairro. Nunca imaginei que ia acabar assim." A noite chegou trazendo uma garoa fina, daquelas que fazem o Rio de Janeiro parecer um cenário de filme antigo. Na varanda de Júlia, protegidos da chuva, ela e Roberto conversavam sobre o futuro. "Quando tudo isso acabar", disse ela, organizando suas anotações do caso, "quero usar essa experiência para ajudar outras pessoas. Tem muita gente que precisa de apoio jurídico e não sabe por onde começar." Roberto sorriu, reconhecendo na jovem estudante a mesma determinação que o havia ajudado a lutar por seus direitos. "Você vai ser uma excelente advogada, Júlia. Já está sendo." No dia seguinte, o jornal local trazia uma pequena nota sobre o caso. "Justiça determina bloqueio de prêmio de loteria até conclusão de processo de divórcio." Para os leitores, era apenas mais uma notícia. Mas para os moradores daquele pequeno prédio no Meyer, era a história de suas vidas. Enquanto a cidade se preparava para dormir, cada personagem dessa história enfrentava suas próprias reflexões. Zezé, em seu apartamento cada vez mais vazio, começava a perceber que a riqueza que tanto desejou tinha um preço que não se media em dinheiro. A lua cheia iluminava o céu do Rio, lançando sombras suaves sobre as ruas do Meyer. No terraço do prédio, onde Dona Jurema ainda regava suas plantas noturnas, o vento de agosto carregava promessas de mudança. A história daquele pequeno prédio e seus moradores ainda tinha muitas páginas para serem escritas. O mês de setembro chegou ao Rio de Janeiro trazendo aquela típica oscilação de temperatura que faz os cariocas carregarem guarda-chuva e óculos de sol na mesma bolsa. No pequeno prédio do Meyer, a rotina dos moradores seguia seu curso, mas nada era como antes. Zezé estava sentada no sofá de seu apartamento, agora silencioso demais, olhando para as contas espalhadas sobre a mesa de centro. Seus trabalhos como diarista haviam diminuído drasticamente. A história do bilhete premiado tinha se espalhado pela Zona Sul, e antigas clientes, antes tão amigáveis, agora encontravam desculpas para dispensar seus serviços. Senhora Maria José, tinha dito sua última patroa em Ipanema, "Acho melhor darmos um tempo." O constrangimento era evidente em sua voz, como se estivesse demitindo não apenas uma funcionária, mas descartando uma amizade de anos. No escritório do Dr. Maurício, as notícias não eram animadoras. "O juiz determinou que o Sr. Roberto tem direito à metade do prêmio", explicava ele, sua voz perdendo aquela confiança inicial. "As evidências são irrefutáveis. Ele pagou a aposta com o próprio dinheiro." Do lado de fora do prédio, a vida do bairro seguia seu ritmo. A padaria da esquina continuava enchendo as manhãs com cheiro de pão fresco. Os treinos da academia em frente ainda começavam às 6 da manhã, e os vizinhos continuavam se cumprimentando nas escadas. Mas algo havia mudado. Os olhares eram diferentes, as conversas mais contidas quando Zezé passava. Numa tarde particularmente quente, ela decidiu descer até a padaria. Precisava comprar pão, mas mais que isso, precisava sair daquele apartamento que parecia sufocá-la. No caminho, encontrou Dona Jurema, que voltava da feira com suas sacolas coloridas. "Zezé", chamou a senhora, sua voz carregando aquele tom maternal que sempre teve. "Você não está com boa cara, filha. Quer conversar?" Foi então que, sentada no banco da Praça do Meyer, com o vai e vem dos passantes ao redor, Zezé finalmente desabou. As lágrimas contidas por tanto tempo começaram a cair sem controle. "Dona Jurema", disse ela entre soluços, "eu estraguei tudo. 15 anos de casamento, a confiança das minhas patroas, o respeito dos vizinhos, tudo por causa da ganância." A senhora segurou suas mãos, calosas pelo trabalho de uma vida, e ficou em silêncio por um momento. O barulho do trem passando ao fundo parecia embalar aquele momento de confissão. "Sabe, minha filha", começou Dona Jurema, "na vida a gente sempre tem chance de consertar as coisas. Às vezes o caminho é mais longo e difícil,
mas sempre existe. No apartamento térreo, Júlia estava ocupada com seus estudos. Tinha voltado à UERJ, agora com uma nova perspectiva sobre o direito. O caso do bilhete premiado tinha se tornado seu projeto de pesquisa, uma análise sobre como a ambição pode afetar relações familiares e direitos patrimoniais. Roberto continuava com seu trabalho de eletricista, mas algo havia mudado em sua rotina. Agora, todas as quintas-feiras, ele dava aulas gratuitas de eletricidade básica no centro comunitário do bairro. É uma forma de retribuir a solidariedade que recebi, explicava ele para quem perguntasse. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro, e com ela veio aquela brisa característica que faz as cortinas dançarem. Zezé estava na janela de seu apartamento, observando as luzes da cidade, quando tomou uma decisão. Com passos decididos, pegou o telefone e discou um número que já sabia de cor. Depois de 3 toques, uma voz familiar atendeu. Doutor Maurício, preciso que o senhor prepare uns documentos para mim. Quero fazer a coisa certa. No apartamento térreo, Júlia estava terminando de revisar alguns processos quando Roberto chegou do trabalho. Aconteceu algo interessante hoje, disse ele, um meio sorriso no rosto. A Zezé ligou para o doutor Paulo Henrique. A noite avançava no Meyer, e enquanto as luzes das janelas iam se apagando uma a uma, algo novo começava a nascer. No terraço do prédio, onde Dona Jurema cuidava de suas plantas noturnas, o vento de setembro soprava, trazendo promessas de mudança. A lua, quase cheia no céu do rio, iluminava as ruas do bairro com sua luz prateada. No pequeno prédio do Meyer, 3 vidas que haviam sido transformadas pela ambição agora se preparavam para um novo capítulo. Um capítulo que começaria com uma decisão inesperada de Zezé. A primeira segunda-feira de outubro amanheceu com aquela característica luz dourada do Rio de Janeiro, que faz tudo parecer um pouco mais bonito. No fórum, uma pequena multidão se aglomerava na sala de audiências. Vizinhos, ex-patroas e até mesmo alguns jornalistas locais. Todos curiosos para ver o desfecho daquela história que havia capturado a atenção do bairro. Zezé estava sentada ereta em sua cadeira, vestindo aquele mesmo vestido azul que usara quando foi tentar resgatar o prêmio. Suas mãos, entrelaçadas sobre o colo, tremiam levemente, mas seus olhos demonstravam uma determinação diferente. Meritíssimo, começou ela, sua voz inicialmente hesitante ganhando força aos poucos. Antes de qualquer decisão, eu gostaria de fazer uma declaração. O juiz, um senhor de cabelos grisalhos e expressão serena, fez um gesto afirmativo com a cabeça. O ventilador de teto continuava seu movimento circular, como uma contagem regressiva silenciosa. Eu errei, disse ela, olhando diretamente para Roberto pela primeira vez em semanas. A ganância me cegou. 15 anos de casamento, de companheirismo, jogados fora por causa de dinheiro. Na plateia, Dona Jurema discretamente enxugava uma lágrima. Ao seu lado, outras moradoras do prédio cochichavam entre si, surpresas com aquela reviravolta. Por isso, continuou Zezé, eu quero retirar meu pedido de divórcio. E mais que isso, quero que todo o prêmio da loteria seja destinado ao Roberto. Um burburinho percorreu a sala. Doutor Maurício, seu advogado, parecia tão surpreso quanto todos os outros. Apenas Doutor Paulo Henrique mantinha um sorriso sereno, como se já esperasse por algo assim. O dinheiro da aposta era dele, o bilhete pertence a ele por direito, concluiu Zezé. Eu só espero que um dia ele possa me perdoar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do trem passando nos trilhos do Meyer. Roberto, que até então mantivera uma expressão impassível, levantou-se lentamente. Meritíssimo, disse ele, sua voz rouca de emoção. Eu também tenho algo a dizer. Júlia, sentada ao lado dele, segurou sua pasta com mais força, antecipando o que viria a seguir. Nas últimas semanas, ela tinha sido confidente das reflexões de Roberto sobre tudo o que havia acontecido. O dinheiro nunca foi o mais importante, começou ele. Quando comecei a fazer essas apostas, anos atrás, era porque queria dar uma vida melhor para Zezé. Agora percebo que a verdadeira riqueza está nas pessoas que nos apoiam nos momentos difíceis. Seus olhos percorreram a sala, pousando em cada rosto familiar. Os vizinhos que o acolheram, Dona Jurema com seus conselhos sábios,
Júlia com sua determinação em ajudá-lo. Por isso, continuou ele, quero propor algo diferente. Aceito retirar o processo sobre o prêmio, mas com uma condição: que metade do valor seja destinado a um fundo para ajudar estudantes do bairro que, como a Júlia, precisam de apoio para concluir seus estudos. A surpresa agora era geral. Júlia cobriu a boca com as mãos, emocionada. Dona Jurema sorria entre lágrimas, murmurando algo sobre como sempre soube que ele tinha um coração de ouro. O juiz, após um momento de reflexão, bateu o martelo suavemente. Dada a manifestação de ambas as partes e considerando a nobreza da proposta apresentada, determino que assim seja feito. Do lado de fora do fórum, o sol do rio já ia alto no céu. Na calçada, grupos de pessoas comentavam sobre o desfecho inesperado daquela história. Entre elas, Zezé e Roberto conversavam pela primeira vez em semanas, suas palavras carregadas de arrependimento, perdão e esperança. No final daquela tarde, quando todos voltaram ao Meyer, o bairro parecia diferente. Na padaria da esquina, seu Manuel já servia café para os vizinhos que queriam comentar sobre a audiência. Na academia, em frente ao prédio, até os frequentadores mais antigos tinham parado seus exercícios para ouvir a história. E no pequeno prédio que tinha sido cenário de tanto drama, algo começava a mudar. Dona Jurema, em seu jardim no terraço, sorria satisfeita enquanto regava suas plantas. Às vezes, pensava ela, é preciso perder algo para entender seu verdadeiro valor. 3 meses se passaram desde aquela audiência memorável no fórum. O verão carioca chegava com toda a sua força, trazendo aquele calor característico que faz o asfalto do Meyer parecer derreter. No pequeno prédio que foi palco de tanta comoção, as mudanças eram visíveis. O apartamento térreo, antes local de estudos solitários de Júlia, agora se transformava periodicamente em uma pequena sala de aula. Nas tardes de terça e quinta, jovens do bairro se reuniam ali para receber orientação jurídica gratuita. O projeto, financiado pelo fundo criado por Roberto, já começava a dar seus primeiros frutos. É incrível como as coisas mudaram, comentava Júlia com Dona Jurema, enquanto organizava as apostilas para mais uma tarde de atendimento. Agora, no último ano da faculdade de Direito, ela via seu sonho de ajudar pessoas se materializar de uma forma que nunca havia imaginado. No terceiro andar, Zezé voltava de mais um dia de trabalho. Suas antigas patroas, tocadas pela história de arrependimento e redenção, começaram a chamá-la de volta gradualmente. Mas algo havia mudado em sua postura. Não era mais apenas a diarista eficiente de antes, mas uma mulher que carregava consigo uma lição valiosa sobre ambição e humildade. Dona Zezé, chamou uma voz familiar quando ela chegava ao prédio. Era seu Manuel, da padaria. Separei aquele pão de cenoura que o Roberto gosta. O sorriso do padeiro carregava aquele calor típico dos comerciantes do bairro que transformam clientes em família com o passar dos anos. Em casa, Zezé encontrou Roberto ajeitando a instalação elétrica da cozinha. Depois de tudo o que aconteceu, eles decidiram tentar novamente, reconstruindo seu relacionamento tijolo por tijolo, como os velhos casarões do Meyer, que resistem ao tempo. Amor, preciso te mostrar uma coisa, disse Roberto, tirando um envelope do bolso. Dentro, havia uma carta da Associação de Moradores do Bairro. Eles queriam expandir o projeto de aulas de eletricidade que ele ministrava no centro comunitário, transformando-o em um curso profissionalizante completo. Na varanda do apartamento térreo, Júlia observava o movimento da rua enquanto esperava seus alunos chegarem. O vento ocasional balançava seus cabelos e as folhas de seus cadernos de direito, agora muito mais gastos e anotados que antes. Sabe, disse ela para Roberto, que descia as escadas naquele momento. Às vezes penso que aquele bilhete premiado foi um teste do destino, um teste para todos nós. Roberto sorriu, ajeitando sua caixa de ferramentas. Não foi o dinheiro que mudou nossas vidas, Júlia. Foram as escolhas que fizemos depois dele. No terraço do prédio, Dona Jurema cuidava de seu jardim, que agora estava ainda mais bonito. Entre as plantas, pequenas placas identificavam cada espécie, um projeto que ela desenvolveu com a ajuda das crianças do prédio, transformando seu jardim em uma pequena sala de aula ao ar livre. A vida é engraçada, filosofava ela, regando suas plantas.
Às vezes a gente acha que precisa de um prêmio na loteria para ser feliz, mas a verdadeira riqueza está nas pessoas ao nosso redor. O sol começava a se pôr no horizonte carioca, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Na calçada, em frente ao prédio, vizinhos se reuniam para o tradicional bate-papo de fim de tarde. O assunto do bilhete premiado, que antes causava tanto burburinho, agora era apenas mais uma história entre tantas outras que o bairro guardava. Zezé, da janela de seu apartamento, observava a movimentação na rua. O cheiro de café fresco se espalhava pela casa, misturando-se com o aroma das flores do jardim de Dona Jurema. Em sua mente, lembranças dos últimos meses se misturavam com planos para o futuro. Na mesa da cozinha, um novo bilhete da loteria repousava sob o ímã de geladeira. Mas agora era diferente. Não era mais um sonho de fuga, mas um pequeno ritual que ela e Roberto mantinham, não pelo prêmio em si, mas pelo momento de compartilhar esperanças e sonhos juntos. A noite chegava mansamente ao Meyer, trazendo consigo aquela brisa característica que faz as cortinas dançarem suavemente. No pequeno prédio, luzes se acendiam uma a uma, cada janela iluminada, guardando suas próprias histórias de transformação e recomeço. Um ano se passou desde aquela manhã fatídica em que Zezé descobriu o bilhete premiado. O Meyer continuava o mesmo bairro agitado de sempre, com seu comércio pulsante e suas ruas movimentadas, mas as pessoas que viviam no pequeno prédio da Rua Dias da Cruz não eram mais as mesmas. Era uma tarde de domingo, e o terraço do prédio estava especialmente enfeitado. Dona Jurema havia caprichado na decoração de seu jardim, que agora servia de cenário para uma pequena celebração. Metros de bandeirinhas coloridas dançavam ao vento, enquanto o cheiro de quitutes caseiros subia pelas escadas. O motivo da festa? Júlia estava se formando em direito, sua beca ainda pendurada cuidadosamente num cabide improvisado, a faixa de formanda cruzando seu peito com orgulho. Ao seu redor, vizinhos e amigos se reuniam para celebrar não apenas sua conquista, mas também o sucesso do projeto que havia nascido de uma história de ambição e redenção. Quem diria, comentou seu Manuel, o padeiro, servindo-se de mais um pastel, que aquela história do bilhete premiado ia acabar ajudando tanta gente do bairro. De fato, o fundo educacional criado por Roberto já havia ajudado 5 jovens do Meyer a ingressar ou permanecer na faculdade. O curso de eletricidade no centro comunitário estava formando sua segunda turma e Júlia já planejava expandir o projeto de assistência jurídica gratuita. Zezé circulava entre os convidados servindo refrigerante. Seu sorriso agora mais leve, mais verdadeiro. O tempo havia suavizado as arestas do passado, transformando uma história de ganância em uma lição sobre segundas chances. "Lembra do dia que você me acolheu no seu apartamento?" perguntou Roberto a Júlia, enquanto observavam o movimento da festa. "Quem precisava de ajuda era eu, mas no final você encontrou sua vocação." Júlia sorriu, ajeitando a faixa de formanda. "Às vezes a vida tem um jeito engraçado de nos mostrar o caminho certo", respondeu ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas de emoção. No pequeno jardim de Dona Jurema, agora transformado em uma espécie de sala de aula verde, placas identificavam cada planta com seu nome popular e científico. As crianças do prédio adoravam ajudá-la a cuidar das flores, aprendendo sobre a natureza enquanto ouviam suas histórias sobre o bairro. "Cada planta tem sua hora de florir", dizia a senhora em sua sabedoria simples. "Com as pessoas é igual, cada um tem seu tempo de aprender e crescer." O sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Na rua, o movimento típico de domingo à tarde no Meyer seguia seu curso. Famílias passeando, comerciantes começando a fechar suas lojas, o cheiro de pipoca e pastel vindo das barraquinhas da praça. Zezé e Roberto estavam sentados num canto do terraço, suas mãos entrelaçadas discretamente. O tempo havia curado antigas feridas, transformando seu relacionamento em algo mais maduro, mais forte. "Sabe", disse Zezé, observando a festa, "aquele bilhete premiado podia ter destruído tudo que a gente tinha, mas no final nos ajudou a construir algo muito maior." Roberto apertou suavemente sua mão,
compreendendo o peso daquelas palavras. O dinheiro do prêmio, que poderia ter sido motivo de separação, acabou se transformando em semente de transformação não apenas para eles, mas para toda a comunidade. Dona Jurema, em seu canto preferido do terraço, sorria satisfeita enquanto regava suas plantas no fim do dia. Suas flores, assim como as pessoas daquele pequeno prédio, haviam florescido de maneiras inesperadas. A noite chegava mansamente ao Mayer, trazendo consigo aquela brisa característica do Rio de Janeiro. No pequeno prédio da Rua Dias da Cruz, as luzes se acendiam uma a uma, cada janela iluminada guardando suas próprias histórias de transformação, perdão e recomeço. E assim, entre o aroma das flores do jardim de Dona Jurema e o som das risadas que ecoavam pelo terraço, uma história que começou com ambição e traição encontrava seu verdadeiro final, não no valor de um prêmio de loteria, mas no valor das lições aprendidas e dos laços fortalecidos. O Rio de Janeiro continuava sua dança eterna de luz e sombra, e no coração do Mayer, um pequeno prédio guardava a história de como o destino, com sua ironia característica, transformou um bilhete premiado não em fonte de riqueza material, mas em catalisador de mudanças que nenhum dinheiro poderia comprar.